Olá pessoal, estou gravando esse vídeo então para a gente entender um pouquinho sobre subtração de números inteiros, né? Nas aulas anteriores a gente já havia falado e também nos materiais que foram apresentados para vocês sobre a soma de números inteiros. Então só para a gente lembrar, as regras dos sinais, né? Sempre que os números tiverem sinais iguais, nós somamos os números e conservamos o mesmo sinal. Quando os sinais forem diferentes, nós subtraímos, ou seja, fazemos um cálculo de menos entre os números e o sinal fica aquele do maior módulo, ou seja, do maior número. Claro que a gente também pode ter ideia de dívida e lucro, né? Sempre que o número for negativo é uma dívida que eu tenho e sempre que o número for positivo é um dinheiro que eu tenho. Mas então vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, tá? Por exemplo, aqui, menos 5, menos 2. Os sinais podem ver que são iguais. Então, se eles são iguais, nós vamos somar. 5 mais 2, 7. E continua o mesmo sinal de menos. Então, menos 5 menos 2, menos 7. No exemplo B, 5 positivo, se não tem nenhum sinal, ele é positivo. E 14 negativo. Então, sinais são diferentes. Quando for diferentes, tu faz uma conta de menos. Então, 14 menos 5, 9. E fica o sinal do maior número. O maior número é o 14, então o sinal fica negativo. Menos 9. Letra C. Primeiro, então, a gente vai fazer esses dois. Menos 3 com menos 4. Sinais iguais, somamos, então dá 7. E continua o mesmo sinal. Menos 7. E o outro mais 7 eu só copio do lado. Se eu tenho menos 7 e tenho mais 7, sinais diferentes, tem que fazer um cálculo de menos. 7 menos 7 dá 0. Ou tu também pode dar ideia sempre de dinheiro, né? Eu devo 7 e eu ganho 7, eu fico com 0. Aqui na letra D, é aquilo que a gente viu na nossa última aula, né? Quando eu tenho uma adição entre parênteses. Sempre que eu tenho uma adição, uma conta de mais entre os parênteses, eu só preciso observar o sinal que está dentro dele. Então, eu vou recopiar o 15 positivo e o 20 negativo. Esse mais aqui, eu não preciso me preocupar. E agora eu aplico a regra dos sinais. 15 positivo com 20 negativo. Então, os sinais são diferentes, vou fazer menos. 20 menos 15 dá 5. E o sinal do maior número, do maior módulo, menos. Certo? Próxima. A primeira coisa que eu vou fazer é recopiar tudo isso, porque eu tenho esse mais com os parênteses. Então, o 6 eu vou copiar igual, o 2 eu vou copiar igual também o menos. Esse mais antes do parênteses, lembrando, então, eu só observo o sinal que está dentro, menos 1, e aqui também o sinal que está dentro do parênteses, mais 10. Agora eu posso resolver, pessoal, eu resolvo sempre em alguma ordem aqui, mas a ordem é diferente, tá? O que vocês acharem melhor. Por exemplo, tá vendo que é menos 2, menos 6 e menos 1. Como os três aqui são negativos, eu vou somar eles, porque os sinais são iguais. 6 mais 2 dá 8, mais 1 dá 9. E o sinal continua menos. E o 10 eu copiei para resolver na próxima linha. Então, eu tenho menos 9 daqui, mais 10. Sinais diferentes. Vou fazer uma conta de menos. 10 menos 9 dá 1. E fica o sinal do maior número. O maior número é o 10, fica positivo. Então, a resposta da expressão é 1 positivo. Certo? Então, coloquei esses exemplos para a gente lembrar o que nós estávamos fazendo nas aulas anteriores, né? Mas e quando, em vez de houver uma adição entre os parênteses, houver uma subtração entre esses números inteiros? O que a gente tem que fazer? Então, primeiro, só vamos dar uma lembrada. O conceito de subtração nada mais é do que o oposto da adição. Então, se é o oposto da adição, o que eu vou fazer? Sempre que houver uma subtração antes do sinal de um número, você deve trocar o sinal daquele número, ou seja, utilizar o oposto dele, né? Então, essa subtração representa o oposto. Menos, no exemplo A, menos 5 menos o menos 2. Então, esse menos aqui nada mais é do que o oposto de menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o menos 5 e esse 2 eu vou inverter, trocar o sinal, pegar o oposto dele. Então, vai ficar mais 2. E agora aplica a regra dos sinais normal. Eu tenho um número negativo,
e eu tenho um número positivo. Os sinais são diferentes, 5 menos 2 dá 3, e o sinal do maior número. O maior número é 5, fica menos, certo? Então, retomando, ó, o que eu faço quando eu tenho um menos antes desse parênteses? Eu troco o sinal dele, é menos, fica mais. E depois tu calcula normalmente. Olha no exemplo B. O 10 eu vou copiar, e esse menos eu vou fazer com que eu troque o sinal desse parênteses. Então, vai ficar 10 menos 3, porque aqui era mais 3, então fica menos 3. 10 menos 3, 7 positivo, certo? Vou fazer mais alguns exemplos aqui, então. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, tem o 2, ó, tem um menos e um parênteses com um número inteiro dentro, e tem uma outra subtração com outro número negativo dentro. Então, eu vou trocar os sinais, ó, vai ficar, o menos 5 vai ficar mais 5, e o menos 21 vai ficar mais 21. E agora resolve. 5 mais 21, 26. Certo? Letra D. O 14 e o menos 15 não tem nenhum parênteses, então eu vou só copiar. O que eu tenho que trocar o sinal é esse mais 1 aqui, porque tem essa subtração. Então, ó, 14 eu copio, menos 15 eu copio, e esse menos faz com que eu troque o sinal desse mais 1, que fique menos 1. Certo? Então, pode resolver em qualquer ordem. Eu vou primeiro fazer 14 menos 15. 14 é positivo, 15 é negativo, sinais são diferentes. Sinais diferentes faz uma conta de menos. 15 menos 14 dá 1, e o sinal continua do maior número, então continua menos. E eu copiei o menos 1 aqui embaixo. Menos 1 com menos 1, sinais iguais eu somo, menos 2. Certo? Então, primeiro copia esses dois e troca o sinal do mais 1 aqui. E depois resolve na ordem que tu achar mais conveniente. Exemplo E. Eu tenho, então, um 32 que eu vou copiar. Esse mais, pessoal, lembrando mais, tu só copia o sinal que está dentro do parênteses. Ó. Então, eu vou copiar o menos 14. Agora eu tenho um menos 10. Esse menos, sim, vai fazer com que eu troque o sinal. Então, esse menos 10 vai ficar mais 10. E o menos 2 eu só copio. Ó, só para a gente mudar um pouco, eu posso juntar os positivos e juntar os negativos. Quer ver? Ó? Vou juntar primeiro os números positivos. 32 mais 10, 42. E agora eu vou juntar os negativos. 14 com 2 vai ficar menos 16. E agora eu resolvo o cálculo normal. 42 menos 16 mais 26. Certo? Então, lembra, quando tem um mais antes de um parênteses, continua o sinal dele. Quando tem um menos, tu inverte o sinal. Certo? E o último exemplo, F. Vamos fazer o mesmo processo. Ó. O menos faz com que eu troque o sinal. Então, vai ficar mais 2. O mais 5 eu copio. O mais 1 eu copio. Ó, tem um outro menos e um parênteses. Vai fazer com que eu troque o sinal. Em vez de ser mais 3, vai ficar menos 3. E agora tem um mais antes de um parênteses. O mais eu continuo com o mesmo sinal. Então, continuo menos 7. Retomando. O menos eu troquei o sinal. Esses números eu só copio. O menos eu troquei o sinal. E o mais conservo o mesmo sinal. Vou resolver. Vou fazer do mesmo jeito que antes. Ó. Vou juntar os positivos. Então, 2, 5 e 1. 2 mais 5 dá 7, mais 1 dá 8. Agora eu vou juntar os dois negativos. Menos 3 com menos 7, eu vou somar, vai dar menos 10. Sinais diferentes, cálculo de menos. 10 menos 8, 2. Sinal do maior número, menos 2. Certo, pessoal? Parece várias regrinhas, mas a gente vai praticando e a gente vai entendendo, assim. O mais sempre fica o mesmo sinal e o menos inverte o sinal. E depois tu aplica a regra dos sinais ou de valores monetários como tu achar melhor. Certo? Mas a gente também pode ter situações, problemas, né, com números em subtração de números inteiros. Então vamos fazer um exemplo aqui. Um congelador tem sua temperatura interna registrando menos 6 graus Celsius. Ou seja, dentro do congelador a temperatura é menos 6 graus Celsius. Já fora do congelador, a temperatura do dia é 12 graus Celsius positivo. Então, dentro é menos 6, fora é mais 12. A pergunta é, qual a diferença da temperatura interna do congelador para a externa? Bem, o meu problema está perguntando qual a diferença.
Sempre que pergunta qual a diferença, lembra, a diferença é um cálculo de subtração, uma conta de menos. Então, nada mais é do que fazer a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, vamos lá. 12 graus é a temperatura maior positiva. 6 graus é a temperatura menor, que é dentro do congelador. E agora eu não posso esquecer de colocar uma subtração aqui, ó. Esse sinal de menos, tá? Então, o que acontece quando eu tenho 12 menos 6? Lembra? O sinal de menos faz com que eu inverta o sinal do dentro do parênteses. Então, vai ficar 12 mais 6. 12 mais 6, 18. Ou seja, a diferença de temperatura é 18 graus. Para ficar, às vezes, também facilita pensar num termômetro, tá? Então, vamos pensar num termômetro. Ó. 12 graus, está aqui em cima, fora do congelador. E aqui embaixo, menos 6 graus, que é a temperatura dentro do congelador. Imagine se eu fizesse a conta 12 menos 6, a resposta ia dar 6. Como que do 12 até o menos 6 só ia ter 6 graus? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu pode somar tudo e ver que tem 18 graus de diferença. Ou também tu pode fazer o quê? Tem 12 aqui na parte positiva, tem mais 6 na parte negativa. Então, do 12 até o 0 dá 12, do 0 até o 6 dá 6, ou seja, do 12 até o menos 6 juntando dá 18 graus. Então, duas maneiras de pensar, duas maneiras de fazer. Então, espero que tenham entendido, né? E também a gente sempre está à disposição para tentar ajudá-los. Tá, pessoal? Um abraço.